Olá, serzinho que me acompanha, ou que por algum acaso veio parar nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que eu tenho estudado já há um bom tempo. Eu já falei aqui sobre ele, sobre a necessidade de às vezes a gente ter que parar, silenciar um pouco as coisas para conseguir se escutar, e sobre como às vezes o externo te atrapalha, porque você se acostuma tanto com o ritmo das coisas do lado de fora, que às vezes rola uma certa incongruência com o teu ritmo interno, com o teu flow interno. Isso não é nenhuma questão filosófica, é até matemática, mas muito filosófica também, e que fala muito sobre o equilíbrio. Talvez sobre a profundidade e também a intensidade das coisas, e como algumas pessoas confundem esses termos com a maneira como você expressa, como você exterioriza essa nuance. Pode ser tanto sentimental, pode ser comportamental, pode ser em vários aspectos da sua vida. Eu planejava gravar vídeo, mas vim pra cá pra refletir um pouco e acabei querendo falar um pouquinho a respeito dessas coisas que eu abordei. E, cara, tudo na natureza é cíclico, tudo é um vai, um e vem, e volta, e revolta, tudo tem seu ritmo natural. O taoísmo fala muito sobre isso, e outras correntes de pensamento, de filosofia. O lance é que tudo é como se fosse um pêndulo. Pensa que aqui em cima tá o topo dele, e aqui tá o pêndulo. Se você puxa muito ele para um lado, quando você solta, ele vai vir muito forte para o outro lado. E depois ele volta. Então, você deve pensar, tudo bem, mas o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a profundidade, ela não necessariamente tem a ver com exagero. E eu imagino que ninguém quer ter uma vida rodeada por pessoas, por pensamentos, por vivências rasas, mas rasa no sentido de que falta profundidade em termos de sentidos e de significados. As pessoas acham que o que é profundo necessariamente tem que ser pesado, mas não é assim que funciona. É tanto por isso que eu gosto muito da cor roxa. O roxo, para mim, ele simboliza muito isso. Ele simboliza a intensidade e o calor do vermelho, com a leveza e a calmaria do azul, que eu acho que sim, essas duas coisas elas podem andar lado a lado, de mão dadas. Na verdade são duas coisas, são duas faces da mesma moeda. Mas o que eu quero dizer sobre essas coisas é que a gente tem que se atentar muito sobre esse pêndulo, porque sempre que vai para um lado e volta para o outro, a proporção é a mesma. Acontece que às vezes a vida te joga num ciclo em que a movimentação está muito nesse ciclo de vai e vem dos pêndulos, né? E às vezes você chega num lado desse pêndulo e você acha que, estando nessa parte, nesse impulso, você é isso, você sente isso, você pensa isso, e na verdade nós não somos o pêndulo. As coisas são ritualísticas, né? Noite, dia, as estações, as trocas, mas existe algo que está além desses ciclos, algo que faz os ciclos acontecerem. E acontece que em alguns momentos da vida a gente se percebe num desses lados do pêndulo e a gente acaba se identificando como sendo o que está acontecendo nesse momento, nesse ritmo. E muitas vezes não é, muitas vezes isso aí são até mesmo pessoas ao teu redor que te estimulam e você acaba não percebendo que você está concedendo esse espaço e você vai se colocando dentro desse ritmo. E quando o pêndulo volta para o outro lado, é proporcional à força, à intensidade, e talvez o choque é grande e isso acaba não sendo muito bacana. Sobre se elevar e evoluir, que muitas coisas fluem, né, para essa finalidade, a gente tem que buscar, eu percebo muito esse lance de não necessariamente se tornar indiferente em relação a esse pêndulo, mas se elevar para o topo do pêndulo, para que a gente consiga olhar, perceber os ciclos acontecendo, apreciar eles, mas não ser afetado diretamente. É sobre você estar lá em cima, nessa base,
porque você descobre o teu ritmo interno, o teu flow interno, e as coisas fluem muito, os choques são menores, e tudo se torna muito mais contemplativo, tu eleva a tua consciência. Pode levar isso aí pro lado espiritual, pro lado metafísico, depende de como você interpretar. Isso aí é uma sabedoria que vem de milênios. Eu não cheguei nessa conclusão do nada. E quem me segue aqui provavelmente deve saber do que eu tô falando, né? Principalmente são do meu círculo pessoal, pois eventualmente eu acabo tocando nesse assunto, em várias outras coisas que envolvem esse assunto. E outra coisa que eu reparo muito é que as primeiras impressões, né, quando a gente tem, principalmente quando a gente é novo, a gente enxerga tudo com um fervor muito grande, né? E a gente acha que é aquilo, e aí quando sai o pêndulo, a gente fica, quando vai pro outro lado, né, a gente se assusta. É necessário às vezes você ter um pouquinho de tempo para você conseguir perceber do que se trata, você conseguir olhar para cima e ver a direção das coisas, entender o que é que causa essa movimentação. E aí você consegue enxergar a veracidade sobre a coisa em si, sobre a vivência. E algumas coisinhas levam tempo, você não vai necessariamente perceber isso noite por dia, mas que isso sirva um pouco de filtro, principalmente para você lidar com as pessoas, com os teus próprios pensamentos, que às vezes são mais ocasionados pelo externo do que pelo interno. E conseguir conciliar um pouco isso para você ter uma vivência um pouco melhor e não ser tão afetado, não se sentir tão prejudicado por esses ventos que te levam para os lados. Pense um pouquinho sobre isso. É um vídeo curto, nada muito complexo. Era basicamente sobre isso que eu queria falar. Então, se quiser complementar, trocar uma ideia, deixa aqui nos comentários. Garanto que vai ser bem interessante. Eu posso me aprofundar sobre esse assunto, sobre outras coisas. Às vezes a profundidade leva um pouco de tempo para ser percebida, mas a gente certamente percebe algumas coisas quando a gente vê que o ritmo está um pouco desconexo, não está em congruência com o ritmo externo das coisas. A gente percebe algumas coisinhas que têm o seu ritmo próprio, e essas coisas geralmente, principalmente pessoas, elas são um pouco mais acima na base desse pêndulo, e a constância é o que te eleva. Então pense principalmente em constância, não em quantidade, do quanto você vai exteriorizar as suas coisas e do quanto você quer que as coisas fluam, aconteçam, tudo naquele momento. Não necessariamente assim. Procure se elevar nesse tempo.